Muito bem, boa noite, gente, tudo bem? Vocês estão com frio? Não? Ah, bom, vocês estão assim meio parecendo que estão com frio assim. Que bom que você veio à casa de Deus. Que bom que você veio e trouxe um amigo solteiro com você. Quem é solteiro aí? Levanta a mão. Cadê a alegria de vocês, gente? Amém? Um problema a menos na vida, amém? Glória a Deus. Casar é muito bom. Mas olha a cara dos casados aí, tudo com sono, tudo preocupado com amanhã. É, gente, a vida é assim, né? Tem uma coisa muito boa para falar para vocês. Domingo que vem é nosso último domingo aqui, amém? Ah, fala a verdade. Sei não. Não, mas a coisa boa não é essa não, gente. Eu queria ficar mais, né? Mas o tempo não permite. Mas domingo que vem nós vamos ter uma participação especial da cantora Iveline. Ela vai cantar aqui no próximo domingo, amém? Então vai ser um fechamento muito legal aqui da nossa semana, dos nossos domingos de família. Nós estaremos acompanhando, ela estará acompanhando aí o drive-in que haverá lá em Uruaçu com o pastor Luiz Gonçalves. E no domingo, como eu estou vindo para cá e eu vou estar acompanhando ela, a gente traz ela para cá para ficar ainda melhor. Muito bom, pessoal que está no YouTube aí, boa noite para vocês, tá bom? Se você é solteiro aí, dá um joinha aí pra gente aí. Sou solteiro e feliz. Fala assim, nós vamos entrar num assunto que muito provavelmente você não tem ainda ouvido algo parecido, porque normalmente nós não trabalhamos esse assunto na igreja. Geralmente nós falamos de família, de casais, de filhos, né? Próximo domingo vai ser sobre educação de filhos. É um tema muito importante. Você que é mãe, que é pai, você precisa vir. Mas hoje nós vamos dar uma atenção especial para esse grupo estratégico. Você solteiro, você que de alguma forma entende que Deus tem uma missão para você, que a sua vida não pode ser jogada fora, não pode ser desperdiçada. Como ser feliz, como fazer escolhas que te tornem uma pessoa melhor, e como fugir de desperdiçar a sua vida com escolhas horrorosas, que muitas vezes acabam custando muito caro. Pois é, você veio no lugar certo. Coloca pra gente aí, a palavra de Deus vai nos instruir. É um tema muito bíblico, gente, muito bíblico. Eu não vou ficar aqui contando historinha para vocês não. Nós vamos entrar na cultura hebraica, na cultura grega, vamos entender a mentalidade grega e hebraica a respeito de solteirismo. Vamos ver o que Jesus falou sobre o assunto, o que Paulo fala sobre o assunto, os problemas do Novo Testamento em relação a esse tema. E vamos terminar entendendo para os dias de hoje qual é a missão de Deus para você que é solteiro. Maravilha! Primeira premissa básica é a dessa menininha aqui, que chegou e deu de cara com um gaiato ali, e ele falou: se case comigo, eu vou te fazer feliz. E ela disse o quê? Já venho feliz de casa? Obrigado. Esse é o princípio, é assim que começa. Você tem que ser feliz. Você é feliz sendo você mesmo? Ou quando você olha no espelho, você vê alguma coisa que você não gosta, de repente não, né? Você já brigou com Deus por algumas coisas que você não concorda que Ele fez você como fez? Eu não chego ao ponto de não concordar com Jesus, com Deus, com a maneira que Ele me fez, mas eu já tive algumas DR com Ele meio sérias assim: Senhor, por que o Senhor não me fez um pouco maior? Podia ser só 5 centímetros, não ia te custar nada, o Senhor não ia perder nada com isso. Mas, ô Senhor, é um sofrimento ser pequeno, a gente fica, né, sendo aí um pouco zoado e tal, né? Mas tudo bem, a gente supera. Aquilo que Deus nos deu, não deu no tamanho, Ele dá em beleza, né? Amém? No meu caso não foi nenhum dos dois. Ele deu inteligência, ou sei lá, acho que não deu. Acho que no meu caso Ele deu uma esposa que, né, que me ama, e filhos maravilhosos. Mas uma vez eu estava nesse fight com Deus assim, né? E eu entendi Deus me falando claramente o seguinte: olha, ninguém é perfeito. Nesse mundo de pecado a gente não vai ter aquele padrão de perfeição. Mas no seu caso fica tranquilo, porque você é pequeno, para você ficar mais próximo do chão, para você entender que a sua força está nos joelhos e não na estatura.
E desde muito cedo, de fato, Deus tem me ensinado a buscá-lo melhor, buscá-lo mais. E na verdade não faz diferença tamanho, porte físico. É claro que nós temos que cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível dentro do que Deus tem nos dado. Mas a diferença de fato que faz de uma pessoa grande na vida é a sua companhia, é com quem você anda. A Bíblia nos diz que Enoque andou com quem? Com Deus. Ele foi o cara, ele andou com a melhor companhia do mundo. Então, tem muitas pessoas que têm tudo na vida, mas que tiram a própria vida. Então é melhor não ter tudo, é melhor não ter quase nada, desde que você sempre ande bem acompanhado, desde que você comece o seu dia com Deus e escolha boas amizades para a tua vida. Bom, o Antigo Testamento, gente, claramente não apoia a ideia do solteirismo. Quando eu falo solteirismo, esse termo ismos, né, isso é meio negativo talvez, mas é um conceito, tá bom? É uma escolha de ser solteiro. Eu sei que nós temos diferentes tipos de solteiro. Nós temos o solteiro que só não é casado por falta de escolha. Ninguém escolheu ele ainda, então ele é solteiro, está aguardando, a hora vai chegar. Tem o solteiro que escolheu ser solteiro. Ele falou: não, eu não quero casar, eu quero viver como solteiro. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E tem o solteiro desesperado, né, que está aí à procura, a caça, né, mas nunca dá certo. Mas uma hora vai chegar, amém? Fica tranquilo, tá? Tá tudo certo. Mas os autores do Antigo Testamento praticamente desconhecem o conceito de solteirismo. Nenhum grupo social israelita estava proibido de se casar. Todos se casavam. Então nós vemos em Gênesis 2,18 as bases dos judeus. Não é bom que o homem esteja só. Juízes 11,37, no polêmico voto de Jefté, que pode ter custado a vida de sua filha, mas o fato é que ela pediu antes esse tempo de 2 meses para vagar pelas colinas e chorar a virgindade dela com as amigas. Morrer solteiro no Antigo Testamento, na cultura hebraica, era motivo de vergonha. A mentalidade deles era essa. Haviam várias razões para não ser solteiro. O contexto judaico, então, se casar era fundamental. Para eles isso era fundamental. O Talmud declara: qualquer homem que não tenha mulher não é homem. Homem e mulher os criou e os chamou homem. Essa declaração do Talmud judaico nos diz claramente o pensamento deles, que um homem só é um homem completo quando ele tem uma mulher. Não, mas que negócio é esse, pastor? Que preconceito é esse? Se sou solteiro, não tenho mulher, quer dizer que não sou homem? Não, não é isso. Não é no sentido de masculinidade. É porque no começo, quando Deus chamava Adão, vinha Adão e Eva, vinham os dois. Chamava homem, vinham os dois, era um só. Depois que a gente vê Adão dando o nome de Eva, né? E a gente vê que há uma separação ali dos nomes dos dois, mas Adão e Eva, ambos eram homem, eram uma só carne. Então na cabeça do judeu, um homem só se torna pleno, completo, uma só carne, quando ele encontra de fato o outro pedaço dele, né? Então isso para eles era uma coisa muito forte mesmo, muito interessante. Mas aí nós vamos para o contexto greco-romano, que vai respingar no Novo Testamento, a polêmica do Novo Testamento. A influência dos filósofos estoicos e cínicos pesou demais. Então os estoicos, por exemplo, eles não aprovavam essa ideia de se casar. Para os estoicos, o mundo era constituído de cidades e estado, e as cidades eram feitas de famílias, cuja origem decorreria da união entre um homem e uma mulher. O casamento era, portanto, um elemento indispensável. Os estoicos eram uma classe que não aprovavam o solteirismo. Eles se casavam, normal. Mas haviam outros, os cínicos, por exemplo. Os cínicos aprovavam claramente o solteirismo. Era parte da filosofia deles. Para os membros dessa seita, eles não se casavam porque eles não eram leais a uma região. Eles não tinham que defender a sua região, porque para o hebreu e para o judeu, para o grego, o casamento era uma forma de ter filhos e se manter uma estrutura familiar, né? Tanto para o cultivo de propriedades ou para a guerra. Mas para essa classe aqui, eles eram filósofos. Eles não estavam preocupados com guerra, com plantio. Eles se preocupavam em pensar, em estudar.
Essas referências estão num livro da Casa Publicadora Brasileira, Princípios Bíblicos e Teológicos, Casamento, Princípios Bíblicos e Teológicos. Muito interessante o material. Para dizer a verdade, muitos cínicos consideravam a filosofia uma profissão de tempo integral e insistiam em dedicar a ela todo o seu tempo livre. Por isso eles não casavam, porque quem casa não tem tempo. Quem casa não tem assim tanto tempo livre. Eu estou sendo bem modesto, alguns não tem nenhum mesmo. Se o casal for bem alinhado ainda dá, mas há uma perda de liberdade no casamento. Há uma perda de liberdade, não sejamos hipócritas. A gente não faz mais aquilo que quer. Então, se você quer fazer aquilo que quer, aproveita enquanto você é solteiro, que depois que você casar, um abraço, só a saudade. Mas isso, por outro lado, é muito bom, porque a gente aprende a desenvolver coisas juntos no casamento, tá? Então são diferentes bênçãos. Eles, os cínicos, ridicularizavam a vida de casado e a criação de filhos, as quais, além de exigir muito tempo, comprometia a liberdade. Então eles sabiam disso, isso era muito claro. Filo e Joséfo mencionam aí, detalhes sobre essas classes de gregos, falando dos essênios. Aborrecem para si mesmos o casamento, mas adotam os filhos dos outros numa idade ainda muito tenra para receber ensinamentos. Então os essênios eram mais equilibrados, não casavam, mas adotavam crianças para poder discipular essas crianças. A segunda classe era mais no foco da procriação, não tinha a segunda classe de essênios. Eles até tinham casamentos, mas a relação sexual era só para procriar, nada mais. Mas a terceira classe, os monges terapeutas, terapeutai, eles de fato só levavam uma vida dedicada à contemplação, filosofia e estudo da natureza. Eles não casavam porque casar tirava o foco deles, que era esse aqui, só estudar, só ficar contemplando a natureza. Para os cínicos, as relações sexuais ocupavam tempo que podia ser melhor empregado a serviço dos estudos filosóficos e no progresso em direção à virtude. Misericórdia? Amém? Não sei o que está na sua cabeça, mas para eles era assim. Eles, não, esse negócio de ter relação aí, não, isso toma muito tempo, a gente tem que estudar, esse negócio de ficar aí tendo relação. Então, a vida de solteiro é isso aqui, é estudar mesmo, tá? Depois que você casa, aí, logicamente, tem esse outro aspecto. Então, no Antigo Testamento, a ideia de permanecer solteiro era fortemente rejeitada. No Novo Testamento, o assunto não ocupa uma preeminência, não era um assunto assim recorrente, mas ele se tornou um assunto mencionado em uma das cartas paulinas, porque se tornou um problema dentro da igreja, e a gente vai ver isso aqui. Mas antes, vamos abrir a Bíblia em Mateus 19, vamos ver o que Jesus fala sobre o tema. Jesus também não ficou falando isso aqui o tempo todo, mas o assunto foi tocado, foi mencionado, havia algumas preocupações em relação a isso. Então, Mateus 19, verso 10, em verso 12, nós lemos assim, verso 11 e verso 12. Mateus 19, vamos no verso 11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem lhe é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, admita. O que é um eunuco? Um eunuco era um homem castrado, era um homem que não tinha capacidade de procriação. E Jesus então menciona alguns tipos de eunuco. O primeiro é o de nascença, aquele que nasceu com alguma anomalia, alguma doença, alguma situação em que ele não vai se casar. Ele vai morar com a mamãe, com o papai, ele tem alguma dificuldade, alguma situação que o impossibilita. Jesus classificou essas pessoas. Existem aqueles eunucos que os homens fizeram tais, homens que eram homens, mas que quando eram capturados, se tornavam escravos de outras nações, era muito comum castrarem os homens para serem soldados, para serem guardadores ali do harém do rei. Imagina o rei colocar alguém que não é castrado no harém dele, imagina a confusão que ia virar, Então o que o rei fazia? Castrava, era terrível. Já pensou viver naquele tempo, cara? Misericórdia, só de pensar os homens já estão aí sentindo dores aí
no estômago, né? Mas era isso aqui. E havia também uma forma de castração religiosa, um voto religioso. Logo mais você vai ver um exemplo disso. E haviam aqueles que eram eunucos por causa do reino de Deus. Não era uma mutilação física necessariamente, mas era uma escolha. Não, eu não quero casar, eu quero me guardar para servir a Deus. E Jesus termina dizendo: quem é apto para admitir, que eu admita. Quem não é, não precisa. Não precisa você ser um solteiro pelo resto da vida para servir a Deus. Você pode servir a Deus em família, mas tem pessoas que preferem ser solteiros. Por que razão? Porque ser solteiro dá mais disponibilidade para você servir a Deus, mas isso é uma opção. Um exemplo bastante exagerado foi de Orígenes, que num surto de piedade, ele mesmo se castrou para não ter tentações sexuais. Ele mesmo se mutilou. Esse é um cabra macho, hein? Para fazer isso com ele mesmo, né? Fala sério, né? Mas é um extremo, né? Com certeza não é nesse sentido que Jesus falou. Não é nesse sentido. Muito bem. Aonde surge o problema no Novo Testamento? 1 Timóteo 4, verso 3. Abra sua Bíblia lá. 1 Timóteo 4, verso 3. Nós encontramos uma menção de uma heresia que estava sendo disseminada na igreja cristã. E essa heresia estava dando um trabalho enorme para o apóstolo Paulo. Capítulo 4, verso 3. Nós lemos assim, versículo 1 em diante, para você entender mais o contexto. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Aí ele menciona quais são as heresias, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então ele menciona que alguns estavam dizendo que o casamento era proibido. Mas qual era o motivo disso? Lá em 2 Timóteo 2,16, nós encontramos um outro argumento que nos indica. Ele fala assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já havia o quê? Se realizado. Então, qual era a teologia ou a heresia da época? Alguns estavam dizendo que a ressurreição já havia acontecido, ou seja, o milênio já começou. Espiritualmente, eles já estavam achando, né, os hereges lá, que o reino de Deus, o milênio, já havia começado de maneira, assim, fora de tempo, né? A gente sabe que o milênio vai acontecer depois da volta de Jesus, mas eles estavam dizendo que era antes. Aí surgiu a conversa: para que casar? Não casa, não precisa casar, já começou o milênio, nós já estamos no céu. Mas era uma baita mentira. Eles tinham essa filosofia meio espiritualista, e Paulo então combateu eles, dizendo: isso aí é um câncer que vocês estão fazendo, é um câncer. E aí surge a polêmica mesmo de maneira mais forte na igreja de Corinto. E nós vamos lá agora em 1 Coríntios capítulo 7. Abra sua Bíblia lá comigo. Aqui é assim, meu irmão, aqui a gente vai na Bíblia, viu? Então você não fica assustado não. Aqui a gente vai na palavra de Deus, vamos entender a história, vamos entender o que está escrito, para entender aonde vamos chegar. 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 1, Paulo menciona o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que homem não toque em mulher. Misericórdia? Amém? Não sei, você escolhe o que você fala aí, tá bom? Mas Paulo fala assim: olha, não era um assunto central na teologia de Paulo. Paulo só entra nesse tema porque alguém escreveu uma carta para ele perguntando sobre o assunto. Aí ele fala: quanto ao que me escreveram lá, eu vou dar minha opinião. E ele então começa a mencionar alguns aspectos das vantagens de ser solteiro na opinião dele. Por exemplo, ele menciona que não é bom que o homem toque em mulher. Mas por que ele falou isso? Haviam algumas razões. Bom se permanecessem no mesmo estado em que também eu vivo. Ele menciona isso, ou seja, não é bom você assumir um relacionamento. Não tem o mandamento do Senhor. É a minha opinião, porque ele era um apóstolo itinerante, viajava o mundo inteiro. Como é que ia carregar mulher, filho? Não tinha jeito. Então, a situação dele, ele fala: permaneça como você está.
Mas se o solteiro não consegue se dominar e vive abrasado, é melhor que se case. Então olha o bom senso, olha que interessante. Ele está dando uma perspectiva da realidade dele. É muito difícil pregar o evangelho e ser casado, porque imagina você recebendo açoite nas costas, sendo preso na prisão lá, entendeu? Indo de um canto a outro, dentro de um navio naufragando. Quem vai conseguir manter uma família nessas condições? Não há muita clareza sobre o estado civil do apóstolo Paulo, mas ele indica que ele não tinha condição de assumir uma família nessas condições. Mas ele fala, mas se você vai ficar sendo tentado, é melhor você se casar. Deus fez o casamento, aí você tem que se casar. Então Paulo, ele trouxe uma perspectiva segundo a sua opinião, mas também tem uma certa lógica o argumento dele. Olha o versículo 28, 7:28 de 1 Coríntios. Qual era a maior preocupação de Paulo em recomendar que os crentes não se casassem? Estava aqui, 7:28. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. O que Paulo está dizendo? Casamento dá trabalho, eu só estou querendo poupar vocês. Vocês vão sofrer na carne, eu estou avisando vocês, eu só estou querendo poupar vocês de ter problema. Pergunto para os casados, Paulo estava errado ou não? Não. Casamento dá umas dorzinhas na carne ou não dá? Aquelas briguinhas, aquelas brigonas, ou seja lá o que for que se passa na sua casa. Casamento causa sofrimento ou não causa? Ver filhos crescendo, virando adolescentes. Queridos, criar é um risco. Deus, quando nos criou, Ele assumiu um risco. O amor é um risco. Deus nos deu, de certa forma, o mesmo dom da criação, para nós, quando nos casarmos, termos filhos. Mas isso aí é arriscado. A gente corre o risco de ser rejeitado. E para alguém que naquele tempo só pensava em evangelizar o mundo, isso era inviável. Mas hoje o nosso contexto é outro. Hoje o casamento tem sido sim recomendado por ser uma bênção, porque afinal de contas ficar sozinho é muito mais difícil. Então nós estamos falando para grupos de solteiros com perspectivas diferentes. Os benefícios do casamento são inegáveis, mas se você decidiu ser solteiro, também tem benefícios. Alguns deles, a disponibilidade, assim como no corpo como no espírito, que o cuidado com o cônjuge e os filhos não permitiria. A agenda dessa pessoa que decide ser solteira é aberta para servir a Deus e a igreja. Às vezes tem alguém aqui com essa perspectiva. Existe a dimensão interior. Quem é casado não cuida. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. O vazio deixado pelo cônjuge e os filhos precisa ser preenchido pela ligação com Deus. Então, se a pessoa decidiu ser solteiro, ele precisa gastar mais tempo com Deus. E tem a dimensão teológica, né? Por um lado, quem não se casa está experimentando a condição em que todos nós teremos no céu, porque Jesus disse que no céu não se casa e não se dá em casamento, nós seremos como os anjos. Então, de certa forma, tem uma perspectiva teológica. Esses são alguns benefícios, mas nós temos que entender que nem todos, ou a minoria, vão por esse ângulo aí. A maioria tem o sonho de se casar. A maioria dos jovens deseja ter uma família. E eu quero destacar com você algumas citações do livro Mensagens aos Jovens que são assim fundamentais. Pensa comigo aqui, está sobre nós o selo de Deus. Ele nos comprou e deseja que lembremos que lhe pertencem nossas faculdades físicas, mentais e morais. Então, o seu corpo pertence a quem, solteiro? Fala para mim. Não ouvi ainda. A quem pertence o seu corpo? E aqueles amassos ali, com aquele cara ali, aquele dia lá, como é que fica? Aquela menina lá que você... Ah, pastor, para com isso, vou ficar com vergonha. Santo, é o santo. E você que já casou, não olha muito torto não, que você também já sabe o que eu estou falando. Isso aqui é muito sério, sabia? É a mordomia do corpo, cuidar do corpo. O corpo pertence a quem? Enquanto você não se casa, sabe quem pode tocar no seu corpo? Só os anjos de Deus.
Se você é solteira, se você é solteiro, você precisa começar a se preparar para o casamento um dia, a menos que você decida ser um solteiro de Deus, porque é um perigo um solteiro de Deus. Um solteiro que decide dedicar a vida a Deus e buscar o Espírito Santo e clamar pelo poder de Deus, ele se torna um poderoso missionário. O diabo não quer isso. É um perigo um solteiro que quer se casar, mas quer se casar na perspectiva divina, porque essa pessoa vai fazer planos, vai fazer filhos que um dia vão dar trabalho para o diabo. O tema geral das nossa série aqui é famílias perigosas. Hoje é solteiros perigosos. O que é um solteiro perigoso? É um solteiro cheio do Espírito Santo. É um solteiro que lê a Bíblia todo dia, que ora todo dia, que entrega o caminho ao Senhor todo dia. Mas ele é perigoso para quem? Para o diabo. O diabo não gosta, por isso que ele enche de tentação o nosso caminho. Por isso que o diabo coloca em cada esquina uma opção. Por isso que hoje em dia você nem precisa sair de casa para adulterar. É uma grande luta. Mas o nosso corpo pertence a quem? A Deus. Você precisa entender que você tem um propósito na vida. Tem pessoas que quando pensam que estão sozinhas, entram em depressão, fica desesperado porque ninguém me ama, e ele acaba se tornando uma presa fácil. Não existe esse negócio de que eu estou sozinho, eu vou morrer sozinho. Não se preocupa com morrer, filho. Se você pegar o Covid, você morre antes da hora se brincar. Então não se preocupa com morrer sozinho depois de velho. Se preocupa em ser fiel hoje. Se preocupa em ser fiel hoje. Fica tranquilo, fica em paz, está tudo certo. Ah, pastor, mas eu já estou com 28, 29, 30 anos de idade. Diz que mulher depois dos 30 não casa mais. Mentira, casa, fica tranquila. Tem muita gente, você sabe disso, você conhece alguns casos aí, que no desespero de se achar abandonada, casou nas pressas, e o resultado você viu. Não vale a pena. Nem que for com 60 anos de idade, mas deixe Deus trazer a pessoa da sua vida. O seu corpo pertence a Deus. Para com essa crise, essa carência. Ai, mas ficar sozinho é tão ruim, pastor. É ruim mesmo, meu filho. Mas compra um cachorro, compra uma calopsita. Lá em casa a gente cria as calopsitas, é tão legal. Eles conversam com a gente, brinca assim. Sai com os amigos para andar, conversa com Jesus mais vezes, faça amizades. Mas não fica com essa crise que alguém tem que me amar, porque sempre vai ter alguém para querer você. Sempre vai ter. E não é feioso não, às vezes é bonito, mas não é o que Deus te mandou. Então tem que ficar em paz, porque Deus tem preparado o seu futuro. Você duvida que Deus já preparou o seu futuro? Agora, é preciso honrar o seu próprio corpo. Tem pessoas que esperam o dia que vai aparecer alguém sério para casar, mas enquanto espera, ele fica com um aqui, fica com outro ali, fica com outro ali. Daqui a pouco está igual uma bola de vôlei, que todo mundo amassa, pega, bate, joga para o outro, pega de novo, joga para o outro, e está famoso. Você sabe a fama de alguém que anda ficando com todo mundo, né? Não tem como reparar isso. Você vai atrair pessoas segundo o seu perfil. Com pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade, quando eu vejo a foto no perfil, eu falo, ó, a sua foto do perfil identifica que tipo de pessoa você está atraindo para si. Se você coloca uma foto de perfil expondo o seu corpo, expondo sensualmente o seu corpo, você vai atrair alguém que só está atrás de um corpo bonito. Se você expõe que você é uma serva de Deus, se você expõe que você é um servo de Deus, que seu corpo está escondido para aquele que um dia Deus vai dar na sua vida como sendo a única pessoa que vai tocar nele, você vai atrair um servo de Deus. Bonito, muito bom. Não pense que eu falo servo de Deus que é um feioso aí. Não, vai atrair quem você quer que se aproxime de você. Agora, infelizmente, tem jovens que estão colocando o seu valor lá embaixo. São pessoas que não têm autoestima, são pessoas que não têm senso de valor em Cristo Jesus, e acham que para chamar a atenção do outro tem que subir a saia, tem que apertar aquilo ali, botar um troço transparente, o outro tem que andar mostrando a barriga lá dele, porque ele é bombadão, ele é fortão e não sei o que. Não é pecado ser forte, ser bonito, nada disso. É pecado ser sensualizado. Isso é pecado, porque isso atrai pessoas do seu nível. Gente, vamos falar a verdade, até os mundanos, os piores caras que existem no mundo, os mais sem vergonha,
eles pegam todas, eles aprontam, mas quando eles falam, agora eu vou casar, aonde eles vêm procurar a menina? É na igreja. Agora, muito me admira que nosso povo, nossos jovens estão tão fragilizados na sua identidade. No lugar da gente se manter fiel e padrão, muitos de nós ficam procurando imitar o que está lá fora para poder chamar a atenção de fora. Está errado. São os de fora que tem que olhar para vocês e querer imitar a roupa que vocês usam, querer imitar o estilo de vida que vocês têm. Entendeu? Quem imita quem? Me desculpa se eu estou ofendendo você, eu vou embora daqui um domingo mesmo, você pode ficar com raiva de mim, mas eu preciso te falar a real. Tem que acordar para a vida, para não falar da crise de adolescência depois dos 40, que é pior do que os adolescentes. Depois dos 40, algumas irmãs que parece que o marido não liga mais, elas começam a ter um surto de beleza e começam a se arrumar para sair de casa. Para ficar em casa não, mas para sair sim, alguma coisa ela está dizendo com isso. Depois dos 40, aquele cara que começa a achar que já não é mais tão bom, mas começa a dar um de garanhão e tal, e vê que ainda encanta, né, algumas meninas. A gente tem visto muita desgraça na igreja hoje por causa dessas crises mal resolvidas, desamor, desafeto, sei lá o que está acontecendo. Eu só sei que a carência não é pecado, mas ela pode se tornar, tanto para quem é solteiro, que está na busca de alguém, quanto para quem é casado, que já encontrou o seu alguém, mas parece que o trem ficou sem graça, né? Acabou a graça, ninguém liga mais um para o outro. Tem que dar uma apimentada na relação, apimentada. Tem que apimentar o relacionamento com Cristo. Tem que aumentar o tempo com Deus, porque uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa plena, feliz, resolvido. Ele não vai ficar procurando ocupar o espaço do coração dele com roupa, com maquiagem, com coisa nova, com sensualidade, com exposição do seu corpo. Ele é feliz e ele é o que é. E são esses, e são as difíceis. Ó, falar para as meninas aqui, os homens que de fato merecem, que te merecem, eles gostam de meninas, de mulheres, de moças difíceis. Não vai facilitando muito a vida, mostrando antes da hora. Não, filha, namoro não é para mostrar corpo, não é para pegar em corpo, não é para fazer test drive, não. É para conhecer a cabeça. Namoro a gente conhece o quê? Mas tem gente que vai namorar, já quer ir direto ao ponto para ver, né? Se dá certo, se cabe, ou sei lá o que cabe, dá tudo certo, fica tranquilo. Está tudo preparado por Deus. Namoro não é para conhecer o corpo. Namoro não é para viajar nas curvas. Namoro é para você conhecer a cabeça. Porque depois que casar, você vai ter uma vida para conhecer o corpo. Até virar dois maracujazinhos, os dois ali, vai estar lá os dois. Então, o corpo é depois. O corpo você vai, a vida inteira, é seu, fica tranquilo. Agora deixa eu te falar um negócio aqui. O esquema é o seguinte: se você errar na época do namoro, em que tem que conhecer a cabeça, se você casar com alguém achando que é uma coisa e você casou com uma expectativa e não com uma pessoa de verdade, depois nem o corpo interessa. Pode ser um casal top, bonito, de modelos, mas se eles se casaram em uma vida de ilusões, ou se na época do namoro era um agarra-agarra, uma massa-massa, um fogo terrível, casou com 3 meses para poder logo fazer o que quer, depois que vai logo e viu que o negócio é mais ou menos a mesma coisa, parece que não tem mais nada entre aquele casal, e acontece o divórcio. Agora o casal que namora, o casal que conversa, o casal que namora, mas namora perto dos outros, não fica aí pelos fundos aí agarrando ninguém, não precisa disso. Depois que você casar, por que para de agarrar? Olha como é que fica alguns casais aí. A mulher tem que ficar olhando pro cara aí, vamos, bora, anima aí, filho, vamos lá, abraça aqui, dá um beijinho, fala alguma coisa, parece que morre. Por que razão? Porque se antecipam etapas. Deus planejou as coisas em etapas, não há estrutura. A psicologia nos diz que um jovem com menos de 24 anos, ele não tem maturidade. Eu sei que eu casei com 20, né? Eu acho que eu não era muito maduro mesmo, mas eu era financeiramente independente, a gente já estava vivendo uma vida independente, só faltava unir a vida mesmo. Mas hoje em dia, principalmente, em que a maioria dos jovens estão em casa com 30 anos de idade, não há maturidade para ter vida sexual ativa, não há. A depressão, a tristeza, a opressão, há tudo de ruim quando se antecipam essas coisas. Então é preciso entender, o seu corpo pertence a quem? A Deus, e ponto final. Ninguém pode ter o direito de tocar em você antes que Deus autorize. E quando é que Deus autoriza?
Casamento civil e religioso bonitinho. Deus pôs o homem no mundo, e é seu privilégio comer, beber, negociar, casar e ser dado em casamento, mas só é seguro fazer estas coisas no temor de Deus. Devemos neste mundo relacionar-nos com o mundo eterno. O grande crime que havia nos casamentos nos dias de Noé consistia que os filhos de Deus formavam alianças com quem? Filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Como assim? Hoje nós chamamos isso de julgo desigual. Não basta você casar só com alguém cristão, tem que ser da mesma denominação. Ah, mas isso é fanatismo demais, eu posso casar com alguém de outra denominação? Hoje em dia já é julgo desigual, porque vai chegar sábado, você vai querer ir para a igreja e ele vai querer jogar bola. Você vai querer chegar mais tarde do culto, meio-dia, tranquilo, ele vai querer que você tenha feito o almoço dele 11 horas. Chega domingo, você vai querer limpar a casa, ele vai para a igreja. Aí nasce filho, que confusão é essa? Se você já casou nessas condições, depois que você conheceu a mensagem, é uma coisa. Agora, se você é solteiro e você pode escolher se casar com alguém da sua mesma fé e você faz uma coisa diferente, aí é por sua conta. Aí, meu filho, aí é difícil. Deus transforma, mas isso é exceção e não a regra. E Deus não nos ordena fazer planos com base em exceções. Os nossos planos devem ser feitos com base em regras, nos princípios. Os que professavam reconhecer a Deus e reverenciá-lo associavam-se com os que eram corruptos de coração. Casavam-se sem discriminação com quem quisessem. Existem hoje muitos que não possuem experiência religiosa, o quê? Os quais farão exatamente o mesmo que se fazia nos dias de Noé. Entrarão em matrimônio sem considerar o caso e orar o quê? Cuidadosamente sobre ele. Muitos assumem os sagrados compromissos com a mesma... Olha isso aqui, gente, presta atenção. Você já comprou carro velho uma vez na vida? Quem já comprou uma moto aí? Levanta a mão. Quem já teve uma bicicleta? Levanta a mão. Pronto. Quando você vai comprar um bem, você pesquisa, analisa, procura e compra. Ah, errou, está com o motor fundido, ok, vai e arruma. Agora, quando se trata de arrumar namorada, não é da mesma forma que comprar um bem. Olha isso aqui, ó. Ela fala aqui, ó. Muitos assumem os sagrados compromissos com a mesma irreflexão com que fariam uma transação comercial. Não é um amor verdadeiro o motivo de sua união. Então a coisa é para a vida inteira. Casamento não é opcional, é para a vida inteira. A coisa é muito séria. Os anjos de Satanás estão ao lado dos que dedicam grande parte da noite ao namoro. Se tivessem os olhos abertos, haveriam de ver um anjo tomando nota de suas palavras e atos. As leis de modéstia e da saúde são transgredidas. Mais apropriado seria deixar algumas das horas do namoro que se passam antes do casamento para quando? Depois do casamento você vai para o escurinho com a tua mulher lá, meu filho. Depois que casa você fica lá o quanto vocês quiserem lá, ó. O problema é que depois que casa alguns desanimam, não sei o que acontece. Antes de casar é um fogo, é um negócio doido, né? Mas agora é a hora do fogo. Acende o fogo aí, irmãos, amém? Solteiros, abaixa o fogo aí, amém? Eles não querem baixar, mas tem que baixar. Mas em geral o casamento põe fim a toda a dedicação manifesta durante os dias de... Eu não sei o que estou falando não, é a irmã Branca, a irmã White, ela que está falando aqui, ó, mensagens aos jovens, ela está falando. Mantenha o fogo do namoro depois que casa. O namoro é para conhecer a cabeça, a cultura, os hábitos, entender se a pessoa é um relaxado ou não, perfis de famílias. Muito cuidado com namoros à distância, tá? Está na moda hoje em dia, mas tem que tomar cuidado redobrado. Afeições formadas em tenra idade têm muitas vezes resultado em uniões infelizes ou em vergonhosas separações. As uniões precoces formadas sem o consentimento de quem? Raramente são. Não estamos defendendo aqui aquela cultura patriarcal em que o pai escolhia o cônjuge, mas hoje em dia nós estamos no extremo oposto, não estamos? A opinião dos pais não importa para alguns jovens que eu acho que são tolos. A mãe e o pai sentem longe o cheiro de problema. Se você levou lá seu candidato para um jantar na sua casa e a sua mãe já deu um bisu, já deu um toque em você e falou: meu filho, você não vai querer não, isso aí eu já conheço. E o cara não gosta, fica bravo. Mas daqui a pouco a velhinha estava certa ou não estava? Estava certa. Oh, Jesus. Então não faz as coisas sem um consentimento dos pais, é uma canseira, é terrível. Um jovem entre 10 e os 20 anos é incapaz de julgar a habilidade de uma pessoa tão jovem
como ele mesmo para ser companheiro por toda a vida. Um jovem entre os 10 e os 20 anos é incapaz de... Isso mesmo, ela está falando que entre 10 e 20 anos é formação do corpo, da mente, do caráter. É hora de estudar, é hora de trabalhar, é hora de formar vida, é hora de você organizar financeiramente. Agora você vai ler comigo essa citação aqui, solteiro. Só você vai ler comigo, vamos lá? Preste atenção no que está em jogo aqui, tá? Vamos lá, lê comigo. É estudado... Cadê a energia de vocês, meu? Cadê? Vocês estão morrendo? Vamos lá, lê comigo aqui. É estudado... Prender quem? Aonde? Pois então, de reter quem? Se você tiver a oportunidade de achar um adulto sincero para conversar com você sobre sexualidade, e ele falar para você assim: olha, hoje eu tenho tentações, hoje eu tenho que andar com Deus assim pianinho, porque se eu vacilar eu caio. Mas aonde começou a tentação desse adulto? Com 26 anos de idade? Não, com 9, com 10 ou com 11. Conversa com uma irmã, ela vai falar para você: olha, minha luta com a vaidade é muito grande, eu sempre quis que todo mundo me olhasse, eu sempre quis aparecer ali desfilando, todo mundo, né, olhando as roupas e tal. O meu foco, que a Bíblia fala que o adorno da mulher deve ser interior e não exterior. Por que fala isso? Porque Deus já sabia que a luta das irmãs era com adorno exterior. Agora você pergunta para essa irmã: aonde começou a sua luta? Foi depois que a senhora já tinha 30 anos de idade? Não, foi quando eu tinha 3, 4. Por que razão isso aqui existe? Porque está escrito. Satanás sabe que se ele prender uma criança em algum tipo de pecado, ele está retendo quem amanhã? Os adultos. É muito perigoso um jovem que decide entregar a vida nas mãos de Deus. É perigoso para o império das trevas. Um jovem que decide ser virgem, que não cai na pressão. Mas eu já aprontei, pastor, e agora você segue daqui para frente. Seja virgem daqui para frente. Ainda não, pastor, então fica no seu canto, fica tranquilo, porque quem não tem mais, não tem como voltar. Você pode a hora que quiser não ser mais, então fica firme aí, segura. Mas Deus leva em conta a virgindade espiritual também. Às vezes num ato de tolice, numa precipitação, num descuido dos seus pais, você acabou caindo, vacilando e fez o que não devia com quem não devia na hora errada. Mas você se arrependeu, você foi para Jesus, clamou perdão, amém, querido? Ele te tornou uma pessoa nova. Mas agora assuma essa identidade para a sua vida, de ser um solteiro cheio do Espírito Santo, amém? Vai ser diferente. Seja você um solteiro convicto, que quer ser solteiro o resto da vida, ou seja você um solteiro circunstancial, que está solteiro porque ainda não chegou a hora. Estou solteiro porque não apareceu alguém, tudo bem, mas é solteiro porque não chegou o tempo, a idade de arrumar relacionamento, porque namoro é para casar. Se você não está afim de casar, não namora. Mas e se não der certo? Não tem problema, é para conhecer mesmo. Mas deixa para namorar quando você estiver mais maduro. Estuda, planta as bases da sua vida, trabalha, tem uma profissão. Hoje em dia, gente, não dá mais não. Hoje em dia, se você não estiver muito acima da média, como é que você mantém uma família hoje em dia? Mas também não fica só estudando e deixa de olhar para os lados, porque os melhores namoros vêm das melhores amizades, geralmente. Às vezes a gente pensa: eu vou pro Riachão, lá vou arrumar a namorada dos meus sonhos, não sei o quê. Cara, a namorada dos seus sonhos está atrás de você, meu irmão. Dá uma olhada aí, cara. Não? E o medo, né? Vai que acha, né? Quero ver eles travaram agora aí, que não quero nem saber. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes está por aqui, está por perto, entendeu? Às vezes não. Às vezes você, igual eu, saiu de casa muito cedo. Eu saí de casa com 14 anos, então fui estudar no colégio interno e tudo. Lá eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa. A gente estudou lá 2 anos juntos, fizemos ensino médio. Eu fui fazer teologia depois, a gente começou a namorar à distância. Falei: namorar à distância não dá certo, vem pra cá. A gente começou a namorar junto. Minha mãe me ensinou a orar pelo meu casamento quando eu tinha 10 anos de idade. Eu orei, Deus respondeu minha oração, amém? Não sei se respondeu a dela, mas a minha respondeu. Então é assim, cada um que se vira com o seu problema. Mas
tudo tem seu momento, sabe? Tranquilo. Mas começa pela amizade, faz amizade. Namoros doentios acabam com a nossa adolescência. Namoro muito cedo é só ciúme, é só problema, é nota baixa, é burrice. Você tem que tirar nota boa agora, meu irmão. Você tem que agora formar sua vida, porque quando você for desenvolver relacionamentos, você está com a sua base plantada. Agora, se você não lançou base nenhuma, você só quer viver de amor, você vai viver de amor e vai andar na garupa da bicicleta com 5 filhos, naquela barra circular ainda lá, entendeu? Por quê? Porque hoje em dia viver de amor não está fácil não, meu irmão. Né, irmãs? As irmãs aí que já estão casadas aí há mais tempo aí, viver de amor é fácil, irmãs? Não, minha filha, não é não. Mulher gosta de amor, mas de algumas coisas a mais, entendeu? E não é porque ela gosta, é porque é o que tem que ser. Então isso começa cedo. Gosto muito desse vídeo, é um pedaço, um recorte do filme Corajosos, sobre o cuidado de um pai para com a sua filha em fase de namoro. Gente, nós temos que preparar nossos filhos para namorar, para casar, no momento certo, entendeu? De forma natural, saudável. A gente tem que trocar uns contatos, viu, irmã? Tem que trocar uns contatos. Daqui uns 20 anos a gente troca o WhatsApp, a gente vê como é que está aqui, aí. Irmã, você educou certinho aí? Eduquei, pastor, está tudo certo, está em Jesus. Irmã, aqui também está, vamos ver se a gente faz uma amizade, vamos tomar um açaí junto, vamos? Ué, qual o problema nisso? Não está certo? Está certo, gente. Como é que eu vou educar os meus filhos do melhor jeito do mundo? Ó, ali, ó, tudo ali, sabe, certinho no caminho de Deus. Aí daqui a pouco eu vou e exponho eles a uma amizade com o incircunciso? Vou não. Eu quero saber dos meus irmãos aí, ó. Mas tem que ter um padrão de qualidade nesse negócio. Tem que ter, é óbvio. A gente tem que ser estratégico, entendeu? Então vamos ver esse vídeo e vamos refletir no cuidado desse pai com essa moça. Muito legal. Ops. Acho que não vai dar certo nossa ideia não, hein? Dá a barra. Nossa, pai, Aumenta. esse lugar é lindo. Pode aumentar. Não é muito caro? Hoje é uma noite especial. Eu acho que você merece. O que tem de tão especial? Jade te trouxe aqui porque quero te dizer como estou grato por Deus ter me dado você. Eu vejo minha filha se tornando uma linda jovem. E eu consigo entender como qualquer jovem ficaria atraído por você. Mas também quero que você saiba que, como seu pai, eu quero o que existe de melhor mesmo para você. Um dia vou te dar para outro homem. Eu quero que esse homem ame a Deus mais do que qualquer coisa. Porque se ele amar, então ele amará você. E eu sei como jovens pensam. Eles querem ganhar seu coração, mas não sabem como valorizá-lo. Então quero fazer um acordo com você. Tá bom. Jade, se confiar em mim de coração e permitir que eu aprove qualquer jovem que quiser ter mais do que amizade com você, eu prometo cuidar de você e te dar toda a minha bênção quando Deus nos mostrar o rapaz certo. Tá bom. Eu permito. Obrigado. Eu tenho uma coisa para nos lembrar dessa noite. Pai. Me dê sua mão esquerda, por favor. Pai, é de verdade. É sim. Vai usar isso até ser substituído pela aliança de casamento. Jade, eu te amo, querida. E a partir desta noite, eu quero tratar você como a jovem que você é. Pai, muito obrigada. Eu também te amo. Eu te amo. Eu só queria te lembrar que você tem pai, viu? Você tem pai. É bonito, né, quando a gente vê um pai assim exercendo um papel protetor, né, cuidando da sua filha. Mas eu sei que a maioria de nós, de vocês aqui, talvez não tenha um pai assim. Mas eu queria te lembrar de uma coisa. Você tem um pai no céu que é muito ciumento. E quando ele fala de casamento, ele fala que nós somos irmãos.
Antes de ser namorados, marido e mulher, nós somos irmãos. Tem que haver um respeito muito interessante, muito sagrado aí. Então você não pode deixar que alguém invada o espaço do seu corpo, os limites da sua consciência, porque a sua consciência vai acusar quando estiver passando do limite. O Espírito Santo vai estar trabalhando nela. Por quê? Porque você tem um pai zeloso, ciumento demais da conta, e ele está cuidando de você. Você pode apresentar a ele os seus dramas, preocupações, solidão, rejeição, baixa autoestima, mas não abre isso com mais ninguém, é só para ele. E confia, ele tem um plano para a sua vida. Você não está sozinha nesse mundo, não. Você não está sozinho, você não nasceu por acaso. Você já é um vencedor só de nascer. Você acha que ele vai largar você sozinho para viver? Não vai não. Se cuide, cuide de você mesmo, confie no seu Pai do céu. Não interessa se você vai ficar com idade avançada e solteiro, é melhor ficar solteiro com Jesus do que casar e ir para o inferno. Porque se a gente casar errado, as chances de não ser salvo é muito grande. Depois você conversa com alguma irmã aí que é casada com alguém que não ajuda ela a ir para o céu, ela vai te falar a real do que ela passa em casa, não é não, irmãs? Tem irmãs que sabem como é a luta com companheiros não crentes. É uma guerra. Então nós só queremos o seu melhor. Você que é solteiro, então se aconselhe. Você tem pastor aqui na igreja para conversar, você tem ancião, você tem gente madura, você tem pessoas que já trilharam o que você está trilhando. Você não precisa enfiar a tua cabeça num lugar apaixonadamente e errar, não. Vai com calma, confie em Deus. Deus está com vocês porque vocês são missionários. Vocês são a última geração de crentes dessa terra. Tudo que o diabo quer é botar a gente para se perder. Mas se um jovem solteiro se consagrar a Deus, esse jovem vai ser um Caleb fantástico, ele vai ser um servo de Deus incrível, vai ser um exemplo maravilhoso, e isso vai dar um trabalhão para o diabo. Por isso que ele quer sujar nossa alma, mas não deixe. Vamos guardar nosso coração e colocar nossa vida nas mãos de Deus. Você é importante para Deus. Amém? Vamos então fazer uma oração especial para os solteiros? Então vamos. Eu quero pedir para os solteiros que estão aqui na igreja hoje, para você vir aqui à frente, aqui ó, na frente assim, pertinho de mim aqui, tá bom? Os casados vão se levantar aí onde nós estamos e vamos orar juntos por você, pela sua vida, pelos seus planos, pelas suas escolhas, tá bom? Não precisa se aglomerar não, tem bastante espaço aqui na igreja. Os corredores também, eu só quero vocês tomando uma decisão ao lado de Jesus, tá bom? E vamos consagrar nossa vida nas mãos de Deus. Tem vergonha não, gente, pode vir, fica tranquilo. Fica de boa, um dia vocês vão entrar sozinhos no meio da igreja, pagando o maior mico do mundo no dia do seu casamento. Então, aqui juntos, aqui é tranquilo. Fiquem em paz. Isso, que coisa bonita. Louvado seja Deus. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, você também pode se levantar onde você estiver e vamos consagrar nossa vida, nossa virgindade, vamos consagrar as escolhas da juventude às mãos do Senhor. Antes eu vou te dar um minuto para você se confessar a Jesus, se reconciliar com seu Pai do céu, pedir perdão por algum pecado e renovar a tua aliança com Deus. Querido Pai do céu, esses teus filhos, seus jovens estão renovando a aliança deles contigo agora. Uma aliança que ultrapassa um corpo, é uma aliança espiritual. Que o Senhor os perdoe pelos pecados cometidos, pelas atitudes tolas, pelas carências que se tornaram pecado, pela falta de confiança, de segurança em um Deus que os ama. Perdoa cada um de nós, Pai. Dá-nos uma nova vida em Cristo Jesus e assegura para esses jovens a certeza de que o Senhor tem um plano individual para eles, é personalizado. O Senhor conhece nosso DNA, até a quantidade de cabelos que nós temos o Senhor sabe. O Senhor não vai saber fazer planos para a nossa vida futura? Claro que vai. Então, Senhor, que eles se apliquem aos estudos, à comunhão contigo, ao trabalho, às amizades saudáveis, que eles façam amizades positivas, espirituais, e o Senhor vai conduzindo o caminho de cada um para o cumprimento do teu propósito. Eles estão se consagrando a Ti nesta hora,
E nós, casados, pais e mães de família que aqui estamos, avós, avós, estamos orando por eles, para que eles acertem onde muitos de nós erramos, para que eles sejam felizes e plenos e cheios do poder do Teu Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.